Olá, eu sou Rayane Florentino e está começando mais uma edição do Papo de Imprensa. No programa de hoje vamos acompanhar a cobertura do segundo seminário da Virada Feminina de Mato Grosso, que ocorreu nesta terça-feira no Teatro Zulmira Canavarros, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O objetivo do evento é promover a igualdade de gênero, o empoderamento da mulher, além de reforçar a sororidade entre elas. Esse seminário contou com diversas palestras voltadas para a equidade entre homens e mulheres, além de apresentações culturais. Nossa equipe esteve no evento conversando com a presidente da Virada Feminina Nacional, Marta Suplicy, algumas palestrantes e autoridades políticas que marcaram presença no local. Acompanhe. Estamos aqui no Teatro Zulmira Canavarros, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, onde teve o evento Virada Feminina, onde ocorreu diversas palestras, enfatizando o empoderamento feminino. Vamos falar agora com a juíza Amine Haddad. Atua quase 23 anos na Justiça de Mato Grosso. A juíza disputa uma vaga para o Supremo Tribunal Federal. Ela foi indicada por organizações sociais e jurídicas, especialmente pela virada feminina, com base em critérios estabelecidos pela Constituição Federal. Olá, doutora. Muito bom tê-la no nosso programa. É uma honra conversar com a senhora. Doutora, qual é a sua opinião sobre esses projetos que estão chegando agora em Mato Grosso, a questão do empoderamento feminino? Na verdade, hoje nós temos aqui um seminário que acontece com uma pauta relevante dentro do cenário nacional. Mato Grosso inaugura essa discussão sobre a violência política contra a mulher. Mas não só isso, é uma campanha também que se inicia no Estado, é uma campanha da ONU que vai ser desenvolvida no Brasil, em todos os estados, e que a Virada Feminina leva esse emblema, é a campanha Virada da Equidade. Essa campanha tem fundo na ONU, é a campanha dos 16 dias de ativismo, mais 5 pelo fim da violência contra a mulher. Nós tivemos também o lançamento do protocolo, que na verdade vem tratar de uma política judiciária de equidade para que, de fato, esse processo judicial seja o mais equânime possível, com respeito à dignidade das pessoas e que não ocorram violações aos direitos humanos quando no curso desse processo. Nós tivemos algumas imagens que foram divulgadas de processos judiciais que foram abusivos, calcados, na verdade, uma atuação de uma advocacia predatória, onde se desconsidera os valores humanos. Então, são temáticas relevantes. A virada feminina é uma virada que tem um movimento global, que vem com uma pauta legítima, que é o 50-50, a Agenda da ONU, 2030, ODS número 5. Então, hoje nós trazemos várias discussões da ambiência nacional e é iniciado onde? Em Mato Grosso. Doutora, na opinião da senhora, qual a importância de termos mulheres à frente desses poderes, assim como a senhora, que é uma grande referência? É imprescindível. Quando nós falamos em república, quando nós falamos em democracia, nós precisamos ter vozes representativas dessa sociedade. E as mulheres são mais do que 52% da sociedade. Elas estão, de fato, capacitadas nesse diálogo público, nessas representações de poder. Então, nós precisamos desmistificar esses espaços de poder, esses espaços de decisão, como espaço masculino. São espaços humanos e as mulheres têm muito a contribuir. Para a senhora, o que precisa mudar na sociedade para poder haver essa equidade de gênero? Nós precisamos falar sobre isso. A educação é um mecanismo para a mudança dessa cultura de exclusão. Nós sabemos que as mulheres só conquistaram direito à educação no final do século XIX e só se inseriram nas universidades ali no finalzinho do século XIX e início do século XX. Ou seja, muito recente a inserção das mulheres, inclusive nos mecanismos de formação. Então é necessário mudar padrão, mudar, na verdade, esses conceitos que são conceitos que desqualificam o feminino. Todo e qualquer espaço é humano e as mulheres têm muito a contribuir. Agora vamos falar com a Victoriana Gonzaga, advogada e professora de Direitos Humanos. A mesma irá falar sobre o protocolo para orientar a magistratura a respeitar a equidade entre homens e mulheres nos julgamentos nos tribunais do país. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero é um protocolo que a gente divulgou em outubro, agora recentemente, do Conselho Nacional de Justiça. Ele serve como um guia para os magistrados e magistradas brasileiras e brasileiros para orientar no processo, jurisdicional, no momento de julgar. O protocolo ele é dividido em 3 partes.
passos, em 3 momentos. Então ele tem uma parte conceitual, na qual é possível compreender questões como orientação de gênero, questões bem conceituais mesmo, o próprio movimento, explicação sobre o que se espera dele. Um segundo momento é um passo a passo para o magistrado, então como que o magistrado pode julgar, como ele deve considerar na sua atividade jurisdicional a lente de gênero. E a terceira parte do protocolo é direcionada para as diferentes áreas da justiça. Então, tem para a justiça eleitoral, militar, estadual, federal e previdenciário. O protocolo ele é um marco e uma referência, tá tendo bastante divulgação dele, né? Hoje a gente está fazendo a divulgação dele aqui na Virada Feminina, na segunda Virada Feminina no Mato Grosso, e ele tem sido divulgado em diferentes escolas da magistratura pelo Brasil todo e também nos tribunais de justiça. Por que o protocolo é tão importante? Primeiro porque ele dá concretude às próprias recomendações internacionais e também aos instrumentos internacionais do qual o Brasil faz parte. Além disso, ele serve como um parâmetro e um guia para os magistrados, né? E ele também auxilia na capacitação. Então, os desafios hoje é que as escolas da magistratura consigam traduzir esse protocolo em capacitação para os seus juízes, para os seus magistrados. E acho que um outro marco bem importante do protocolo é que, sendo ele do próprio Poder Judiciário, né, foi o Conselho Nacional de Justiça que lançou, é um sinal, é um ambiente institucional, é um peso político, institucional, de possibilidade de debater questões de gênero. Então é o próprio judiciário dizendo, olha, existe desigualdades, existe preconceito, existe questões de gênero que a gente precisa enfrentar. Isso é muito sério. O judiciário assume, chama a responsabilidade para si de poder discutir e também avançar com essas temáticas em âmbito do Poder Judiciário. Falaremos agora com as artistas plásticas Michele Dil e Cris Soares. Elas foram escolhidas para criarem o Selo da Virada Feminina de Mato Grosso, onde na Assembleia expuseram suas obras criadas em conjunto. Certo, Cris e Michele, eu gostaria de saber como começou a parceria de vocês. Na verdade, eu recebi um convite da doutora Amínia, juíza Amínia Haddad, que se Deus quiser será nossa futura ministra, para fazer o Selo da Virada. E o Selo da Virada tinha um peso e uma responsabilidade imensa. E eu não tinha, né? Eu tenho 1 ano e 8 meses apenas de artes plásticas na minha vida, a Cris sabe disso. A Cris, ela é muito mais experiente, além de ser professora, né, que tem toda essa didática, ela é historiadora, ela é escritora. E numa conversa, né, quando eu recebi o convite, eu liguei para a Cris para me ajudar nessa empreitada de poder retratar de uma forma mais consistente a sororidade, mas eu percebi que a minha arte chegava até um certo ponto e que eu precisava de ajuda. E aí eu falei, amiga, você me ajuda? Você contextualiza o Selo da Virada, fazendo com que essas gatas ou esse fato social que eu apresento seja mais consistente, mais plural e que abranja mais, né, a necessária sororidade que a gente precisa praticar todos os dias, conforme o Sagrado Feminino nos indica, né, porque nós todas somos unidas pelo universo, pela biologia, por um sentimento, né, pela menstruação. Se você for parar para pensar, 2 mulheres que não têm consanguinidade morando na mesma casa, elas vão menstruar no mesmo período. Então é o invisível se tornando visível. E aí a Cris vem com esse contexto, né, Cris? Exato. Até interessante porque a nossa parceria começa aí, né? Começa até antes das telas, porque assim, no início a gente foi uma entrevista, né? A Michele foi fazer uma entrevista comigo, ela é do programa, né, Passando Além com Mulheres, e ela foi fazer uma entrevista e eu estava falando justamente sobre potências femininas, potências negras. E a partir dali a nossa parceria começou, né, Michele? E depois ela me convidou para participar desse selo, né? A gente fez um selo primeiro da Virada Feminina e foi muito interessante, porque é bem isso que ela falou. A gente foi, desde o processo, foi um momento de sororidade mesmo, porque a gente uniu as nossas diferenças, né? Porque nós somos extremamente diferentes, nós viemos de contextos diferentes, nós somos diferentes, mas a diferença fez a gente unir as nossas forças e produzir o Selo da Virada, e depois a gente foi convidada para
para fazer as demais telas, né, Michele? Que é a exposição simbiose, que na verdade o selo é uma simbiose. É uma mulher negra com uma mulher branca, são 4 mãos fazendo uma arte. Então, assim, quando a Mini viu o selo, eu acho que ela ficou muito empolgada e ela falou assim, gente, eu estava no meio da minha exposição, que nós fizemos também Meus Gatos, a minha primeira exposição lá na Shopping Estação, e ela falou, gente, você vai ter que fazer uma exposição lá para a virada feminina. Eu fiquei maluca, né? Falei, meu Deus do céu, isso numa quarta, na quinta a gente já tinha tudo pronto, tudo esquematizado, tudo certo. E aí eu acho que fortaleceu ainda mais essa parceria, porque a gente já é parceira de escrita, a gente já é parceira de confidências, foi algo que o jornalismo me deu, né? O jornalista, ele tem poucas oportunidades de fazer amizades, por conta da sua própria imparcialidade que ele precisa imprimir, mas sempre tem essas joias raras que a gente encontra e ela foi uma pantera na minha vida, que entrou para ficar e que a gente juntas fizemos, né, a 4 mãos essa exposição, que são as gatas poderosas vindo dessa simbiose. Bom, gente, esse último quadro ele é muito emblemático, eu acho, porque primeiro nós fizemos, né, Cris, individualmente, todas as gatas poderosas que vocês vão poder conferir aqui na Assembleia Legislativa, no Teatro Zulmira Canavarros, mas a última tela a gente juntou todas elas. Por quê? Porque a potencialidade de todas elas juntas exercendo a sua sororidade e cada uma com a sua contribuição, não é verdade, Cris? É verdade. Desde o processo de escolha, é interessante que você vê uma jornalista e uma historiadora. Porque você pega a Lady Di, qual foi toda a situação da Lady Di, né? Foi a situação dos paparazzi, da imprensa, ela sofreu por conta disso. E ao mesmo tempo a gente pega contextos históricos, né? A Teresa de Benguela, a Maria Taquara. A Maria Taquara, a Frida Kahlo, que é bissexual, por exemplo, a gente então já entra nessa discussão e principalmente, eu queria dizer uma coisa, quando a gente fala do sagrado feminino, é muito importante a gente entender que o sagrado feminino, ele transcende o gênero, ele é um sentimento, é uma inspiração. Então a gente não pode ser excludente, a gente tem que ser inclusivo. Pode continuar, desculpa. Isso, e Maria da Penha também, então, e a gente juntou tudo em um quadro só, que é esse, que é a sororidade. Porque sozinhas, né, nós somos pouco, nós temos pouca força, mas quando nós nos juntamos, a nossa força é maior. Né? Nós somos fortes, mas para combater o machismo, para combater a misoginia, para combater tudo isso, a gente precisa dessa força. E a gente precisa de referências também, e são essas referências que nós colocamos aqui. Tá? Porque cada mulher retratada em cada tela, ela representa algo. Né? Então, desde, por exemplo, Frida Kahlo, né? Frida Kahlo pintou as telas deitada numa cama, né? Doente, deitada numa cama. Então, é força, é resistência. Teresa de Benguela, Maria Taquara, né? A primeira mulher a usar calça. Né? Então, assim, é incrível. São mulheres potentes, são mulheres... Maria da Penha, né? Que nós temos a lei Maria da Penha por conta dela, por conta de toda a luta dela. Então, assim, o quadro, ele representa isso, essa última tela, né? Que é sororidade, que é essa reunião, né? Que a gente luta pela igualdade, unindo com as nossas diferenças, né? As nossas diferenças nos fortalecem também. E deixa eu só falar uma coisa, todas as obras estão à venda e eu tenho certeza que alguma delas vai se identificar com você. Sempre vai ter algo seu nela e dela em você. Isso que é o mais importante quando a gente fala que mulheres inspiram mulheres. E a sororidade é isso. Carlina Jacó, cuiabana, graduada em economia, empresária e produtora cultural há mais de 30 anos, que no início de 2021 foi anunciada como secretária de Cultura, Esporte e Lazer pelo prefeito Emanuel Pinheiro. O que você está achando do evento hoje? Cara, é um evento de suma importância. A mulher, mais do que nunca, ela precisa ter essa valorização da sua posição no mundo. Hoje falaram uma frase que eu achei super interessante. A mulher é a porta de entrada para o mundo. E nada mais justo que se valorizar essa pessoa que traz as pessoas ao mundo, cuida e que não consegue ter uma equidade no mercado, não consegue ter uma equidade no mundo. Faz-se muito importante essa consciência e essa sororidade, essa palavra que está tão em moda e tão importante, de uma mulher
dar a mão a outra mulher. Então as mulheres hoje que ainda não se sentem empoderadas, começam a ter uma chance de se empoderar, saber o que elas são capazes, até onde ela pode chegar e saber que existe toda uma estrutura e várias instituições atrás dela para que ela consiga se manter inteira, que ela consiga se manter forte e principalmente seja respeitada. Eu acho que no frigir dos ovos a gente pode dizer esse respeito, essa valorização, esse empoderamento da mulher se faz necessária para trazer ao mundo aquele mundo que a gente tanto sonha, de paz, solidariedade, fraternidade, porque a mulher traz isso na sua formação, traz isso praticamente em seu ventre. Então o evento vem para realmente para transformar a sociedade. Eu acho muito importante, tomara que isso se multiplique. Está de parabéns todos os organizadores e todas as mulheres que através de ações como essa começam a se destacar, começam a ter valorizado as suas ações aqui nessa passagem rápida pela vida, né? Com muito prazer, falamos agora com a presidente da Virada Feminina Nacional, Marta Lívia Suplicy. Uma mulher que representa o olhar e a voz do feminino sobre os atuais desafios da humanidade, com o objetivo de mobilizar a sociedade para o fortalecimento de iniciativas de empoderamento feminino. Eu gostaria de saber qual a importância desse projeto para as mulheres. Na verdade, assim, todos os projetos, como eu falei lá no púlpito, e todos os movimentos femininos são fundamentais hoje. Cada vez mais a busca pela equidade tem sido o foco desses movimentos. Mas a virada feminina reuniu vários movimentos e mulheres nas competências das áreas que realmente possam lutar por essa equidade. Esse movimento, essa ação hoje aqui eu acho fundamental. Muito mais do que história, muito mais do que um seminário técnico, é você saber que realmente, quando os movimentos femininos e as mulheres se juntam para a mudança, elas conseguem esse objetivo muito além do que a gente pensa. A senhora que é diretora desse projeto Virada Feminina Nacional, como que a senhora chegou à frente desse projeto? A senhora criou esse projeto? Como foi? Eu sou presidente do movimento e, na verdade, é assim, como eu falei para você, quando você vê muitas competências andando separadas, muitas mulheres em diversos municípios, mas todo mundo querendo a mesma coisa, ter solidez, conteúdo, competência para poder lutar pelos espaços de poder, como a gente está fazendo com a virada. O que precisa mudar na sociedade para a gente poder transformar em uma sociedade mais com equidade maior de gêneros e tudo mais? Em primeiro lugar, mais mulheres em cargos de representatividade. Em segundo lugar, é o respeito ao coletivo feminino como um todo. E no coletivo feminino você não pode separar. Você tem que falar nas mulheres negras, nas mulheres trans, nas mulheres em si, nas mulheres que estão na linha de frente nos sindicatos, nos executivos, nos legislativos. São para todas essas mulheres que a gente fala não só como uma fala perdida, mas como um fortalecimento da união. Um evento muito bacana, né, gente? E para acompanhar os próximos programas, fique ligadinho na nossa programação. É toda quarta-feira, às 19 horas, aqui no www.papodeimprensa.com.br. Até mais!